tentar comentar brevemente sobre O Velho Demais pra Morrer, do Vinícius Neves Mariano. Leitura que eu fiz a semana passada, considerado um romance futurista, mas eu acho que também se encaixa na categoria de distopia. Esse livro vai contar sobre esse mundo onde os avanços tecnológicos na medicina, eles evoluíram tanto de que as doenças que normalmente aconteciam na velhice, que levavam à morte das pessoas, elas não acontecem mais. Então, as pessoas não morrem mais por essas doenças, o que acarreta numa grande população de idosos. A partir de determinado momento, essa população ela fica meio que equiparada em 50% de idosos e 50% de não idosos. E o que acontece? Isso leva num colapso econômico e numa crise social, porque assim, os não idosos eles ficam sempre numa procura frenética de tratamentos anti-idade e os idosos acabam sendo jogados à margem da sociedade. Esse colapso econômico acontece porque a partir do momento em que esses idosos chegam na idade, entre aspas, limite, eles acabam renegados, assim, eles não podem mais ter cargos em algumas profissões, eles são meio que colocados de lado. E os não idosos, eles são obrigados a trabalhar por si, mas também trabalhar para manter esse resto da população. Então existe uma animosidade muito grande entre esses dois grupos sociais, entre essas duas populações. O livro ele vai ser narrado pela perspectiva de 3 personagens, e essa história ela vai sendo narrada de forma alternada. O primeiro personagem que surge aqui é o Perdigueiro, que ele é uma criança que tá perto ali da adolescência. Eu não lembro se fala exatamente a idade dele, mas ele deve ter uns 12 ou 13 anos. Ele é treinado como um cão, cão com C maiúsculo, tá? Ele é treinado como cão pelo pai para caçar idosos para uma milícia. Existe uma milícia ali que está à procura de pegar esses idosos para matar, consequentemente diminuindo essa população. Só que isso, assim, no governo é meio que, ah, nossa, acontece? Nem sabemos que acontece. Tem até uma citação sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. O segundo personagem que narra o livro é o Darren, ou Darren. Eu não sei exatamente como que é a pronúncia do nome desse personagem, tá? É D-A-R-E-N. Ele é um jovem com seus 30 anos e ele é responsável pela publicidade de tratamentos de anti-idade. Então, assim, já temos 2 personagens em faixas de idade, né, bem diferentes. O Perdigueiro mais no início da sua vida, o Darren meio que no meio, e vocês já vão entender porque eu digo no meio da sua vida. E a terceira personagem que nós teremos aqui é a Piedade. Ela vai ser a mais velha das protagonistas. Ela está grávida e meio que é uma andarilha. Então, teremos esses 3 personagens narrando a história do livro. Essas narrações, elas vão mostrar como que esse mundo funciona, como que esse colapso econômico aconteceu, e também vai traçando uma linha do tempo dos acontecimentos. Por sinal, estão aqui no livro, ó. Ano anacrônico, vigência do Tranmet, 10 anos. Aí aqui embaixo, política ibeísta, início das leis da segregação etária, 25 anos. E o último aqui na linha do tempo é ano 6 da década 8 do século 0 do milênio 2. Eu demorei muito tempo para entender como ler esse ano aqui, tá? Mas aí chega num ponto que, tipo, ah, tá, faz muito sentido. E também vai mostrar, né, quais foram as consequências ruins para os idosos e como isso afeta diretamente a população não idosa. Então, o livro ele vai estar sempre fazendo essa diferenciação entre essas duas populações, os idosos e os não idosos. Ou, né, pode ser chamado de vez em quando os jovens. O livro ele é interessante para você perceber como aquela sociedade se vê, como as lembranças e o ensino da história interferem no modo como eles lidam com questões relacionadas ao passado e ao futuro, mas principalmente como é viver em um mundo onde é proibido envelhecer. E a gente fala proibido aqui, óbvio que não no sentido literal, mas naquele sentido de que a partir do momento que eles estão chegando numa idade considerada limite, como a vida deles vai mudando, mas também, quando eles são jovens, já estão pensando em como será a velhice deles. Basicamente, nessa sociedade, nesse mundo, tá? Vamos colocar assim, nesse mundo, a partir do momento que você nasce, você já está envelhecendo. Quanto menos idade você tem, mais bem visto você é ali. A narração desse livro é mais dinâmica, como eu disse, né? Ela é feita de forma alternada. E cada um dos personagens vai trazer uma perspectiva diferente para a história, já que eles estão em momentos e em idades diferentes. O Darren, ou Darren, ele vai ser mais analítico e ele vai tentar compreender algumas questões da história dessa sociedade.
A narração da Piedade vai ser feita em terceira pessoa, porém, no meio da narração dela, tem algumas entradas de diário que trazem, né, essa perspectiva muito mais pessoal e em primeira pessoa. E o Perdigueiro, ele vai ser aquele narrador que ele tá muito focado nos seus próprios instintos, mas os seus sentimentos, eles vão trazer dúvidas sobre a situação que ele tem com o pai. Lembrando que o pai dele criou ele como um cão para caçar esses idosos, né? Aqui no livro vai ser usado bastante a palavra velhos. Quando as pessoas querem falar sobre os idosos de forma pejorativa, eles chamam sempre os velhos. O pai do Perdigueiro tá sempre falando, caçar os velhos. Esses velhos fazem tal coisa. É num sentido ruim mesmo. O vocabulário desse livro é muito interessante. Vocês podem perceber pela maneira como eles contam os anos, né? Ano tal, de século tal, de milênio tal. É nunca, tipo, uma coisa só. Mudam a maneira como eles falam as coisas. A idade deles vai ser sempre contada ao contrário. Quando você nasce, você não tem, tipo, 0 anos. Você não vai fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eles fazem ao contrário. A idade limite, quando a população se torna idosa, é com 65. Então, quando você nasce, você tem 65 anos restantes. 1 ano se passou, você tem 64 anos restantes. Pensa, você tá meio que vivendo nessa ânsia de estou envelhecendo, os anos estão passando, a cada ano eu envelheço mais. Tem alguns personagens que estão ali com, sei lá, 2 anos restantes. E eles sabem que dali 2 anos eles não vão poder mais ter a própria profissão, eles vão ser renegados pela sociedade, eles não vão ser mais cidadãos respeitados. Tem uma hora aqui que o Darren, ele vai ter uma consulta com um médico que ele percebe que o cara tem o rosto todo mexido de cirurgia plástica e procedimento estético. Você olha pra cara dele e ele aparenta ser mais novo. Só que ele falou que chega um determinado ponto que você não consegue mais esconder a idade. Então, ele tem um rosto liso, não tem nenhuma ruga, tem tudo ali padronizado. Mas ele anda devagar porque ele tem dor nas costas, ele não tem uma mobilidade mais tão boa. Ele se pergunta, qual será que é a idade dele? Porque, visualmente, ele parece ter, sei lá, 40 e poucos anos, 50 e poucos. E aí ele conversa com o médico e ele fala, eu tenho 2 anos restantes. Então, tipo, pensa, essa sociedade que você tá vivendo esperando pelo momento em que você não vai ser mais útil. É muito pesado isso, é muito complicado, é esquisito. Essa parte é muito interessante. O Darren, que tem os seus 30 anos, ele sabe que ele tem apenas mais 35 anos. E muita coisa muda na cabeça dele ali. O Perdigueiro não tem muito essa noção, porque ele é um pouco mais novo. Ele sabe que ele está ali caçando aqueles idosos pro pai, porque o pai manda, mas ele não sabe exatamente por quê. Por que que eu tenho que caçar essas pessoas? E o que é uma hipocrisia muito interessante, que essas pessoas que não chegaram ainda, né, na idade limite, elas sabem que tá chegando pra elas. Só que elas tratam os idosos como se não fosse chegar num ponto que elas se tornarão idosas. E outra coisa muito interessante sobre esse livro, que vai ficar assim mais claro em uma das narrações, é como a noção de passado, ela vai ser sempre suprimida. Chega num ponto da história que os personagens não sabem o que aconteceu antes do tal do Tranmet, que é, né, essa política que surgiu aí por causa da população equiparada. As pessoas não sabem o que aconteceu. Tem um dos personagens aqui que no passado foi professor ou professora de história. Essa pessoa começa meio que a esquecer, porque existe uma lavagem cerebral tão grande ali, essa coisa tá sempre sendo colocada na sua cabeça, essas políticas estão sempre ali batendo, que o passado ele vai sendo esquecido. Você vive esse seu presente sem saber sobre a própria história. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro. Eu tenho 3 anotações, eu acho que 2 delas eu posso ler pra vocês. A primeira anotação é em questão sobre as milícias. Eu tinha dito ali que o pai do Perdigueiro, ele é de uma dessas milícias que caça esses idosos para diminuir a população. E aqui no livro diz o seguinte, ó. Apesar de ter sua atuação concentrada nas zonas agrícolas e industriais, a milícia surgiu na periferia dos centros urbanos, derivada do sentimento de vingança de muitos não idosos que resistiam a aceitar a incumbência de sustentar a parcela economicamente não ativa da população. As queixas que inicialmente se materializavam em protestos culminaram em uma lógica matemática pavorosa. Se o problema é que há velhos demais, basta subtraí-los. Pensa, uma sociedade que vive dessa maneira. E aí, assim, vai mostrar no decorrer do livro inteiro que por causa dessas milícias, as pessoas, quando viram idosas,
elas meio que fogem para alguns lugares onde elas se sentem seguras. Aqui vai falar sobre zonas agrícolas e industriais, né? Então esses idosos, eles tentam não estar nessas zonas porque sabem que a milícia estará ali mais fortemente. Vão para cidades fantasmas, tentam se reunir em locais mais afastados. Aqui outra coisa sobre a questão dos assassinatos desses idosos. Os primeiros assassinatos causaram enorme reverberação. A maioria das pessoas se chocou com a crueldade, surgiram teorias da conspiração, a mídia explorou o fato quanto pôde. Mas a pressão por investigações policiais não resistiu ao anúncio de uma nova descoberta cosmética e mingou depois da notícia de um casal de jovens celebridades assumirem um namoro. As mortes continuaram e em pouco tempo acabaram ganhando apoio de não idosos frustrados. Com o silêncio dos resignados e a permissividade do governo, a milícia se estruturou e passou a agir sem maiores problemas. É fácil compreender o surgimento de um grupo miliciano. Em um estado de falência social, a violência se perpetua. Nossa. Tem uma coisa, o autor ele escreve muito bem. Nossa, mas muito bem. Vocês conseguem ver, né, pelos trechinhos que eu li aqui, como ele consegue colocar as palavras de uma maneira muito bonita no texto, que você consegue entender essa mensagem de forma clara e objetiva. Eu leria um monte de partes aqui pra vocês, mas aí acho que vai ficar um pouquinho chato, né? Essa aqui eu acho interessante. Uma sociedade não se fragmenta da noite para o dia. É um processo longo, dividido em inúmeras etapas. Uma trajetória dissimulada que percorre uma série de pequenos atos, aparentemente irrelevantes ou inofensivos. O contorno do mal, definitivo e assustador, revela-se apenas quando todos os pontos estão ligados. Portanto, assim como não foi uma simples assinatura em um documento qualquer que apartou negros e boeres na primeira metade do século XX, ou que dizimou os congoleses durante a colonização belga, ou que culminou no genocídio de Tutsis por Hutus em Ruanda, a marginalização dos idosos só se tornou realidade após uma série de fatos. O Tran-Met foi o principal deles. Como eu tinha dito, né? O Tran-Met foi essa coisa que aconteceu no início aqui da história, que fez essa separação entre idosos e não idosos. E aí aqui, a partir disso, vai contar um pouquinho sobre essas políticas que surgiram a partir desses atos. Aqui vai falar o que aconteceu, foi a questão número total de idosos chegasse nesses 50% e fala que o principal deles foi a taxa de natalidade. E o segundo fator foi a questão do avanço tecnológico e científico da medicina, como eu tinha dito anteriormente, né? Nossa, tem um capítulo aqui que explica tão bem essa história, como esse mundo funciona, que é muito interessante. Não vou falar mais porque, né, acho que vai tirar um pouco da graça se vocês lerem esse livro. Eu acho que vocês conseguem compreender, né, com essas informações que eu dei pra vocês, o que vai tratar sobre esse livro. Vai tratar sobre essa questão da idade, sobre a questão de como essas pessoas vivem nessa sociedade, como os avanços tecnológicos afetam diretamente essa população idosa, mas também a não idosa. Gente, tem uma parte do livro que explica que procedimentos estéticos ficaram tão banalizados que você pode encomendar seringas de botox pra você aplicar em casa. Umas coisas assim muito absurdas, mas que você pode criar paralelos com o que acontece atualmente. Com essa busca desenfreada das pessoas para sempre estarem mais jovens, para sempre aparentarem mais jovens. Essa busca por um corpo ideal, um corpo que não envelhece, que na maioria das vezes chega a ser danoso. Pessoas aí acabam morrendo porque fazem procedimentos que não precisavam, que realizam cirurgias que não são necessárias. Óbvio, isso é uma parte do livro, essa questão do envelhecer ou não. Mas o que é interessante na história inteira é como isso é conduzido. Por ter esses três personagens narrando, você vai ter perspectivas diferentes sobre aquilo. Alguns personagens têm uma lembrança do passado, outros não têm. Tem alguns que simplesmente não possuem passado. Eu gostei muito desse livro, achei ele muito interessante. Achei a história muito bem conduzida, a construção dela. Eu gostaria de saber mais sobre esse mundo. Eu gostaria de saber como isso afetou, assim, as pessoas. Óbvio, você já sabe um pouco, mas eu queria saber mais. Eu queria saber sobre o que aconteceu depois dessas páginas e também o que aconteceu antes. Eu queria saber sobre o passado dessa história. Ao contrário, né, dos personagens aqui que não querem muito comentar sobre o que aconteceu antes. Esse livro aqui é o segundo romance do Vinícius Neves Mariano. E assim, fico muito feliz de ter encontrado este livro aqui em uma feira do livro. Infelizmente, eu fui procurar na Amazon e não tem e-book dele.
Acho que talvez por ser uma editora pequena, você fazer essa coisa de ter um livro físico e ter e-book às vezes não é possível, mas eu vi que o livro ele não estava muito caro. Eu não paguei muito caro nele. Então, assim, eu recomendo muito a leitura. Foi um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos tempos. Eu acho que ele entra, assim, nas melhores leituras de 2024. Eu dei nota 4,5 de 5 pra ele. Eu não dei a nota 5 porque eu não terminei essa leitura com aquela sensação de esse livro é perfeito. Mas ainda assim, poxa, 4,5 de 5 é uma nota ótima. Plot interessante, personagens bem desenvolvidos, narrativa muito bem construída e escrita muito bem feita. Eu realmente vou procurar outras coisas que o autor escreveu, porque, poxa, se esse é o segundo romance dele e ele já escreve tão bem assim, quero dar uma olhadinha nas outras coisas que ele escreveu. Aqui atrás está escrito, ó. Vinícius constrói uma distopia em que a imposição anti-envelhecimento da sociedade atual é projetada em uma sociedade ficcional onde a luta desesperada contra os efeitos da passagem do tempo se configura em um romance instigante e envolvente. É isso, gente. Eu li esse livro em pouquíssimo tempo porque ele é muito bom. Recomendo a leitura. Leiam.